Bom dia, pessoal. Hoje é dia 25 e o primeiro exercício de concentração, o Grabovoi fala para a gente observar, fazer uma concentração agregada com vários elementos ao mesmo tempo. E aqui, né, eu estou aqui no terreno da Dona Emília, eu quero limpar todo esse terreno. Essa parte marrom aqui é onde os javalis fazem a baguncinha deles, que eu já conseguia nivelar e arrumar tudo. Tá parecendo um rio de terra, de tanto que eles mexem aqui. Mas eu quero limpar esse terreno. Isso entre outras infinitas coisas que eu quero fazer na minha vida. Aqui nesse terreno eu quero limpar isso e esse matagal todo aqui, ó, no mínimo. Então, eu queria dar um exemplo de como que eu faço, como que o resultado vem para mim da concentração dos elementos ao mesmo tempo. Eu converso com eles. Então, a minha alma sabe que eu quero limpar esse terreno. Ontem eu cheguei aqui com o equipamento, fiquei mais tempo limpando essa coisa dos javalis do que qualquer outra coisa e consegui limpar ali, ó, esse pedacinho aqui. Então, quando eu estava limpando, ele é pequeniníssimo em relação a tudo que eu quero fazer. Mas foi o que eu consegui. E aí, e depois, quando eu estava indo embora, tinha uma luz do sol só ali, só naquele lugar. Achei incrível. Eu não trouxe a câmera, então eu não pude fotografar. Achei lindo demais. Então, o que acontece? Quando a gente fala de energia, né, eu quero tentar explicar o que eu estou entendendo sobre energia. Aquele ponto ali, pequenininho, provavelmente ele vai liberar muita coisa aqui, como se fosse um nozinho que estava agarrado, que depois solta a linha toda. Então eu estava aqui observando e o que vai acontecer? Eu vou poder entrar ali naquele caminho, limpando aquela parte, eu vou entrar naquele caminho e vou limpando por ali, não por aqui, não de frente, mas ali dentro. Então facilita a coisa. Eu estou tentando explicar, porque eu já sei que muitas vezes um pequenininho é grande. Um pequenininho energeticamente deixa ali uns dias ou algumas horas, alguns minutos. Quando eu começo a cortar aquilo ali, eu sei que a planta está muito agressiva. Depois que corta, daí a uns minutos ela já não fica mais agressiva, ela já perde a força dela. Então tem que saber que tem que esperar um minuto ou um dia e depois a coisa se abre. E aí de repente, parece mágica, eu chego aqui e corto metade da coisa ou a coisa inteira. É muito interessante como a gente precisa por isso que a gente precisa ouvir não só com os ouvidos, mas com as células, com o sangue, com a respiração, e falar também com esses órgãos, não só com a língua e com a boca, ou com os cotovelos. Ultimamente eu estou com pena dos cotovelos, porque eu falo que a gente fala pelos cotovelos, mas eles são inteligentes. A gente que usa o cotovelo de forma errada. Então, a gente precisa perceber como a energia acontece. E assim, o dia da gente fica fácil. A gente faz muita coisa e o esforço é pequeno. Não quero dizer que a gente não vai ficar cansado. Por exemplo, eu faço um trabalho qualquer, depois eu fico observando o que acontece comigo. Às vezes me dá uma alegriazinha marota lá no fundo do meu coração, eu penso, ó, estou no caminho certo. Mas às vezes eu sinto mal-estar, vontade de dormir, ou fico exausta. Também acho que está no caminho certo, mas é porque está mexendo em coisa muito pesada que vai liberar. E daí a pouco eu fico bem. Então muitas coisas podem acontecer. Não é assim, eu faço uma coisa e vou fazer outra, e vou fazer outra, e vou fazer outra. Eu faço e vejo o que acontece comigo. Eu converso com uma pessoa e vejo o que acontece comigo. Vou ficar irritada, eu vou ficar alegre, o que vai acontecer comigo. Que é o terceiro exercício de hoje, que é observarmos nós mesmos. Então, com esse primeiro exercício, que é
em todos os objetos, a gente entra numa conexão com uma rede invisível, mas que traz essa facilidade de viver, essa delicadeza e, ao mesmo tempo, muita agilidade. Muita coisa acontece, não é porque a gente ficou delicado e porque está observando o vento ou porque está observando a respiração que a gente está atrasado, vamos dizer assim. Aí é que a gente anda, só que a gente anda junto com tudo, então não carrega peso, fica leve e fica produtivo até. Não acho que tem que ser tudo produtivo, não acho que a gente tem que pensar o tempo todo com a mente, mas não deixa de ser produtivo. Uma produção, vamos falar assim, da criação da nossa vida, da nossa forma de ser. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.